pode criar despesa para o município desde que indique onde está o dinheiro para pagar. E nos 6 primeiros meses de 2023, o Brasil perdeu mais de 400 mil empresas. Mais de 400 mil empresas foram fechadas no Brasil no primeiro semestre deste ano. Não esqueçam, agora todas as bombas que vêm contra você. Toda semana sai uma notícia econômica ruim do Brasil. Nos últimos dias, as que mais se destacaram foi o número aterrorizante de empresas que simplesmente quebraram e a de prefeituras fazendo greve por falta de dinheiro. Nesse vídeo, vamos destrinchar como tanto o setor privado quanto o público estão passando por uma crise terrível. O Brasil oscila mais do que um barco em mar tempestuoso. Mesmo quando recebemos algumas notícias boas do nosso país, existem outras várias ruins para sufocar as demais. Empresas quebram e governos entram no vermelho, a receita perfeita para o desastre. Para superar crises ou pelo menos evitá-las, o governo tende a propor reformas e mudanças econômicas, de modo a tornar a economia do país mais sólida. Mas nem toda reforma é boa e nem toda mudança agrada a todos. Diante disso, as prefeituras de várias cidades brasileiras entraram em greve. E contra quem? Acredite se quiser. Contra o próprio governo federal. O Brasil é uma república federativa composta pela união indissolúvel de estados, municípios e o Distrito Federal. Apesar de entes parceiros e que tornam o Brasil um país de fato, é natural que essas diferentes entidades da federação tenham desavenças. Faz parte do jogo. No último mês de agosto, as desavenças entre a União e muitos municípios foi escancarada. Isso porque prefeituras de 16 estados, especialmente no Nordeste, cruzaram os braços e entraram em greve. Essa greve se materializou na forma de suspensão dos serviços administrativos. O que levou a esse protesto? Segundo a CNM, Confederação Nacional dos Municípios, as prefeituras suspenderam os serviços de forma a protestar contra a redução dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios. A queda nos repasses variou de 20% a 30% nos meses de julho e agosto. O Fundo de Participação dos Municípios foi criado pela Constituição de 1988, onde foi estabelecido que as cidades devem receber uma parcela de 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. O FPM é uma importante fonte de receita para os municípios brasileiros, servindo para financiar atividades essenciais como educação, saúde, segurança e serviços sociais. Uma pesquisa do IBGE feita no início do século revelou que o FPM já chegou a ser responsável por quase 58% das receitas de municípios com até 5 mil habitantes. A distribuição dos recursos do fundo é feita de acordo com uma fórmula que leva em consideração o número de habitantes, a renda per capita e a localização geográfica dos municípios. As capitais recebem 10% do FPM, enquanto outros municípios recebem até 90%. Afinal de contas, o fundo tem como objetivo garantir a autonomia financeira dos municípios, promover a descentralização dos recursos oriundos de impostos e também reduzir as desigualdades regionais. Além de protestar contra a queda nos repasses do FPM, os prefeitos também alegam que a greve visava mostrar insatisfação contra a redução nas transferências do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. A diferença é que esse imposto é transferido dos estados para os seus próprios municípios. Novamente, foi uma briga entre entes federativos. Enquanto a primeira era a União contra municípios, a segunda tratava de estados contra municípios. Em Pernambuco, os pequenos municípios representam 70% do total de 184 cidades do estado e são os mais afetados pela redução nos repasses do FPM e no ICMS. A Associação Municipalista de Pernambuco, a AMUP, considera que as cidades estão sendo sufocadas sem os repasses habituais. Portanto, a greve tem a função de conscientizar o governo federal sobre a necessidade urgente de manter a transferência costumeira. A maior reclamação dos governos municipais é que a União não se dá conta que, ao criar leis, também precisa esclarecer de onde virão os recursos para sustentar a aplicação da nova lei. Alegam que políticas decididas em nível federal, como pisos de categorias e o salário mínimo, não trazem contrapartidas adequadas para as prefeituras e as colocam numa situação insustentável. A Constituição brasileira definiu que as cidades são responsáveis pela manutenção e operacionalidade de vários serviços públicos e programas sociais, tais como o SUS, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e o mesmo fundo, só que voltado para a educação básica. A AMUP também alegou que alguns municípios recebem o equivalente a 36 centavos por dia para pagar a merenda escolar de um aluno e R$20 mil por mês para manter um posto de saúde. Esse último valor é irrisório, ao ponto de ser ridículo, especialmente tendo em vista o salário de um bom médico.
A associação finaliza dizendo que se o governo federal não socorrer os municípios mais necessitados imediatamente, eles irão colapsar até o fim do ano, incapazes de prestar serviços essenciais como saúde e educação. Apesar da greve ter se concentrado no Nordeste, vários outros estados em todas as regiões do país também expressaram suas preocupações sobre o assunto. Então, quais são as reivindicações municipais feitas para resolver o problema? O primeiro ponto é que eles pedem a sanção imediata por parte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva da PEC 25/2022, que estabelece um aumento de 1,5% nos montantes repassados pelo Fundo de Participação dos Municípios. Eles também querem que os estados recomponham a perda de arrecadação do ICMS, um imposto que pune muito o bolso dos brasileiros, mas faz a alegria dos políticos. Querem contribuir com uma alíquota menor à Previdência Social e querem mais liberação de emendas parlamentares. Governadores estaduais chegaram a manifestar apoio aos prefeitos e pedindo que o governo federal atue o quanto antes para resolver o impasse. Mas de impasse, o Brasil está cheio. As críticas ao governo federal não são só do setor público e dos políticos estaduais. As críticas mais pesadas vêm do setor privado. E isso acontece por uma razão simples: manter uma empresa no Brasil está cada vez mais difícil. Segundo um levantamento da organização Contabilizei, com base em dados da Receita Federal, o Brasil perdeu mais de simplesmente 400 mil empresas apenas no primeiro semestre de 2023. O número total e exato é de 427.934 empresas que fecharam as portas em todo o país. O levantamento foi feito com base em registros do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, ou CNPJs, da Receita Federal. Segundo a Contabilizei, o fechamento de empresas tem sido mais frequente do que as aberturas desde o quarto trimestre de 2021. De lá para cá, o saldo mostra que mais de 750 mil empresas foram eliminadas da economia brasileira. Nesse intervalo, foram abertas pouco mais de 2 milhões de empresas, enquanto quase 3 milhões tiveram baixa, ou seja, fecharam. A Contabilizei explica que utiliza a base oficial da Receita Federal, que é divulgada desde 2020. A situação mais dramática, sem dúvida, é na indústria brasileira. Esse setor que sempre foi negligenciado, hoje sofre mais do que nunca. Os dados mostram isso, mesmo que o setor tenha um menor peso quantitativo no levantamento. Mas quando colocados em proporção, os péssimos números da indústria são chocantes. Isso porque foram fechadas 3 vezes mais empresas industriais do que foram abertas no segundo trimestre deste ano. No período, foram inauguradas 7.810 companhias da indústria, mas jogando o setor para baixo, outras 25.151 foram fechadas. Além disso, a indústria vem com saldo negativo há mais tempo, desde o terceiro trimestre de 2021. O comércio, por exemplo, passou a ter saldo negativo no quarto trimestre de 2021. O setor de serviços, reconhecidamente suscetível às crises, só passou a cair no terceiro trimestre de 2022. Ao olharmos somente para os números absolutos, ninguém tira a liderança ingrata do comércio, que infelizmente amarga o pior desempenho. Foram fechadas quase 130 mil empresas comerciais de abril a junho de 2023, contra quase 62 mil aberturas. Isso significa que a cada companhia aberta no período, outras 2 foram fechadas. Em comparação, o segmento de serviços fechou pouco menos de 197 mil empresas, enquanto abriu outras 133 mil também no segundo trimestre de 2023. A Contabilizei creditou essa queda a alguns fatores, tais como um alto nível de endividamento da população brasileira, um mercado desaquecido, juros altos e inflação cambaleante, o que dificulta a gestão financeira dos negócios. Porém, aqui é importante fazer um esclarecimento fundamental. Não foram incluídas empresas MEI, os ditos microempreendedores individuais. Existe um motivo para isso. Mas antes, vamos passar por um levantamento recente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. Mostrou que, mesmo em um cenário oscilante da economia nacional, as micro e pequenas empresas criaram quase 710 mil vagas de trabalho no primeiro semestre e impulsionaram a criação de empregos formais no país. O número corresponde a cerca de 70% do total de vagas com carteira assinada geradas no período. Segundo o SEBRAE, o quadro é semelhante ao que já havia sido registrado nos primeiros semestres de 2021 e 2022. Esses números são um alento, mas não mostram o quadro completo. A situação nem de perto é tão favorável quanto o recorte do SEBRAE pode dar a entender. O site G1 fez uma reportagem em julho mostrando um destacado sinal de desaceleração econômica brasileira. Os pedidos de seguro-desemprego chegaram a quase 7 milhões de junho de 2022 a junho de 2023. Esse foi um número recorde desde o início caótico da crise de saúde no início da década atual. Pior ainda, esse número de pedidos de seguro-desemprego superou a média de 2018 a 2019, antes de toda a crise.
crise. Agora chegamos à explicação do porquê os CNPJs de microempreendedores individuais não fizeram parte da conta inicial. Um ponto simples para entender isso é que um MEI é algo muito diferente de uma empresa formada. Primeiro, porque a abertura de um MEI é algo bastante fácil, que demora nem meia hora, além das taxas de manutenção serem relativamente baratas. Além disso, mesmo em caso de inadimplência por parte do MEI, as consequências são leves, com multas pequenas sobre a contribuição mensal. A burocracia do MEI é mínima e rápida, como toda a burocracia brasileira deveria tentar ser, mas não é. Até mesmo entre um microempreendedor individual e uma microempresa, chamada de ME, existe muita diferença. Uma ME demanda muito mais burocracia, sendo necessária a apresentação de vários documentos e até mesmo a contratação de um contador. O MEI é mais suscetível ao cenário econômico de curto prazo. No auge da crise de 2020, muita gente teve que prestar serviços à distância ou perderam seus empregos formais. Para casos assim, o MEI serve como uma tábua de salvação, onde você tem o mínimo de formalidade e certo apoio governamental no futuro. Fechar um MEI também é algo muito mais raro do que fechar uma empresa, já que ser MEI custa pouco. É comum que muitos empreendedores mantenham a empresa aberta mesmo sem uma operação em curso. Na realidade, os MEI ganharam muita força, especialmente após a crise de saúde. A razão de ser para isso é que vem crescendo a prestação de serviços próprios e remotos. A internet demanda flexibilidade. Muitas trabalham hoje da própria casa para um chefe ou vários chefes de várias partes do Brasil e do mundo. Assim, precisam da flexibilidade do MEI, que não é encontrada nos empregos tradicionais com carteira assinada. Recebem seus salários, que podem ser até mesmo em dólar, sem precisar bater ponto e realizando uma emissão simplificada de nota fiscal de serviço. Pelo lado das empresas, a conexão com fornecedores maiores também forçou formalizações. É o caso de e-commerces, que se vincularam a grandes marketplaces comandados por varejistas como Amazon e Magazine Luiza. Para operar nessas principais plataformas, os empreendedores precisam emitir notas fiscais dos produtos. Soma-se a isso o fato de que muitos profissionais qualificados não querem voltar nunca mais para o trabalho presencial. Isso deve continuar aumentando o número de aberturas de MEIs. Diante de notícias tão negativas quanto no setor público, com a greve das prefeituras, quanto no setor privado, com o fechamento recorde de empresas, o que tem a dizer o governo federal? De acordo com o jornal Estadão, houve distorção dos dados por parte da Confederação Nacional de Municípios, de modo a convencer outros de que o governo federal estava reduzindo propositalmente os repasses. Em relação às greves municipais, o governo federal adotou uma postura de negar que os problemas sejam tão graves quanto as prefeituras alegam ser. O jornal ainda diz que, de janeiro a agosto deste ano, segundo dados do Senado Federal, as transferências do Fundo de Participação dos Municípios aumentaram 4,93% em relação ao mesmo período de 2022. Mesmo diante dessa defesa da União por parte do Estadão, os próprios ministros do governo federal reconhecem que as coisas precisam ser ajustadas. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, disse que vai conversar com o presidente e anunciar alguma medida para ajudar os prefeitos que precisam do Fundo de Participação. E quanto às empresas fechadas? Bem, é nesse ponto que o governo assume uma postura totalmente defensiva. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Brasil não perdeu 400 mil empresas, muito pelo contrário. Ele alega que o saldo entre aberturas e fechamentos é positivo, com a inauguração de 212 mil empresas, também excluindo dados do MEI. O Ministério também diz usar dados da Receita Federal igual ao levantamento que apontou o fechamento de centenas de milhares de empresas, seja setor público ou setor privado. A situação parece crítica. Mesmo assim, o governo federal busca minimizar os problemas e até mesmo negá-los. Mas então eu preciso te fazer uma pergunta derradeira. Você acredita no governo? A Blaze foi derrubada pela justiça brasileira. O que será do dinheiro das pessoas que está preso no site? É o que eu te conto no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!